Muito boa noite a você, amigo, que acompanha a transmissão da Igreja Adventista de Jardim Planalto aqui no Recife. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos nós nesse culto especial, onde vamos estudar um pouquinho sobre o tema O Senhor é o meu Deus. Bem, eu queria, antes de começarmos a mensagem, deixar um abraço muito especial para minha família que está acompanhando em Jaboatão dos Guararapes, a minha esposa Joyce, minha filha Rízia, os meus pais, Dona Adeilda, seu Ivan, que hoje, inclusive, é o dia dos vovôs e das vovós, né? Um abraço, então, para a Dona Adeilda, seu Ivan, e também um abraço para as minhas irmãs e meus cunhados e minhas sobrinhas que estão também acompanhando esse culto. Queridos, vamos tratar hoje desse tema, O Senhor é o meu Deus, baseado no livro de 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29. Eu queria convidar você a acompanhar essa história. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, diz assim: Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Verso 32. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Continuando a leitura, vamos aqui entrando no capítulo 17, verso 1, que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Queria convidar você para que feche os seus olhos, que acompanhe, que me acompanhe em uma oração. Querido Senhor, Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor. Te agradecemos porque o teu Santo Espírito se faz presente entre nós. Que nesse instante, cale-se o homem e fale somente o Senhor aos nossos corações. Mostra-nos as lições tão importantes que esse texto nos dá. Que possamos observar bem os exemplos que serão dados e que possamos fazer as escolhas necessárias para a nossa vida segundo a tua palavra e seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. Que o Senhor nos conceda iluminação e sabedoria nesse instante para a compreensão do estudo da tua palavra, em nome de Cristo Jesus, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém.
Bem, queridos, essa história de Acabe, rei de Israel, e Elias, o profeta. E para que a gente possa entender um pouquinho sobre o contexto dessa história, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, quando houve a divisão do reino em Reino do Sul, Reino do Norte. Salomão, filho de Davi, havia recebido o reino de seu pai e havia uma promessa a Davi que os seus descendentes seriam reis em Israel para sempre. Mas Salomão caiu na idolatria. Salomão permitiu que a idolatria invadisse o reino de Israel. Ele casou com 700 mulheres, teve 300 concubinas, casou com mulheres de todos os lugares das terras onde Deus tinha proibido que os filhos de Israel fizessem alianças e casassem. Mas, infelizmente, Salomão desobedeceu essa ordem e, em consequência disso, Deus disse a Salomão que o seu reino seria dividido e que uma parte dele seria dada a outra pessoa que não fosse seu descendente. Então, Deus permitiu até que Salomão, por amor a Davi, reinasse sobre todas as 12 tribos. Mas quando Roboão, seu filho, assumiu, com poucos dias depois, pouco tempo depois, houve a divisão do Reino do Norte, com 10 tribos, sob a liderança de Jeroboão. Inclusive, era uma profecia dada pelo profeta Aías, né, de que ele assumiria as 10 tribos e o Reino do Sul, com 2 tribos, sendo Judá, com Jerusalém a sede, e também a tribo de Benjamim, sob o comando dos descendentes de Davi. Então, as 10 tribos do Reino do Norte ficaram sob a liderança de Jeroboão, que era um rapaz sábio. Ele tinha sido servo de Salomão. Não à toa Deus mandou os sacerdotes ungirem Jeroboão. Jeroboão era um rapaz com um excelente discernimento espiritual, aconselhou Salomão algumas vezes, né, lutou para que o reino de Israel estivesse longe da idolatria, mas quando Salomão soube que Jeroboão poderia ser o seu sucessor, então Jeroboão fugiu da presença de Salomão e foi morar no Egito. A Bíblia diz que ele passou muitos anos lá e só retornou do Egito quando Salomão morreu. Então, provavelmente, né, Jeroboão teve contato com a idolatria existente no Egito, tanto que, quando assumiu, teve medo de que o povo que adorava em Jerusalém, o povo que morava em Israel e ia adorar em Jerusalém, nas épocas das festas, né, de Judá, ele temia que esse povo enternecesse o seu coração e então começasse a pensar, olha, Jeroboão é rei em Israel, mas Deus prometeu que a descendência de Davi seria rei sobre a nação para sempre. Então, ele achou que o povo, quando começasse a ter contato com os judeus, começasse a ter contato com as festas, eles se voltassem contra ele e voltassem o coração para se unirem com o reino de Judá. Pensando nisso, pensando de forma humana e não do jeito que Deus tinha orientado a ele. Deus tinha dito assim para Jeroboão: se você seguir os meus mandamentos, se você seguir os passos de Davi, se você honrar o meu nome e seguir os meus passos, você e sua casa serão como a casa de Davi, com a herança da realeza para sempre no Reino do Norte. Mas Jeroboão esqueceu-se das palavras de Deus e pensou como um homem, em perder, ficou com medo de perder o cargo, em perder a sua posição. E aí o que acontece?
Jeroboão, ele se afasta de Deus. A Bíblia diz que ele introduz a idolatria no reino de Israel. Jeroboão, ele se torna a referência para os reis que o sucedem, de referência de idolatria. Quando o seu filho assume, a Bíblia diz, fez mal, Nadab fez mal aos meus olhos e seguiu os passos do seu pai Jeroboão. Ele se torna a referência. Diz mais, quando acontece a sequência, né, depois de Nadab, o seu filho, morre pelas mãos de Baasa, que era um dos seus generais, e Baasa, ele faz essa conspiração, mata não só Nadab, mas todos os descendentes de Jeroboão, todos os descendentes de Nadab, para que nenhum deles reclamasse posteriormente o trono. E o que acontece é que nessa sequência, depois de Baasa, Elá, Zinri, Onri, a Bíblia vai dizendo que todos eles faziam mal aos olhos de Deus, mantinha a idolatria no reino de Israel e fazia exatamente como Jeroboão. Jeroboão era a referência para todos esses. Ellen White, inclusive, faz um comentário no livro Profetas e Reis, página 52, que diz o seguinte: pereceu a casa de Jeroboão. O culto idólatra, introduzido por ele, tinha levado sobre os culpados ofensores os juízos retributivos do céu. E não obstante os reis que se seguiram, Baasa, Elá, Zinri e Onri, durante o período de aproximadamente 40 anos, continuaram no mesmo curso fatal de perversidade. Olha só. Continuaram no mesmo curso fatal de perversidade. Queridos, todos esses seguiam os passos de Jeroboão. Mas quando chega em Onri, que é o pai de Acabe, há um detalhe. Em 1 Reis, capítulo 16, verso 25, diz assim: fez Onri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Veja só, Onri fez pior. Ele agora supera Jeroboão, supera todos os outros. Onri agora passa a ser a referência de um rei idólatra. Mas se não bastasse isso, olha só o que diz a Bíblia. Quando o rei Acabe assume, veja só, verso 30, 1 Reis, capítulo 16, verso 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha só, Acabe se supera. Acabe agora supera Jeroboão, supera Onri, o seu pai, e faz pior do que todos os outros antes dele. Mas o que determina essa situação de Acabe? O que é que faz com que Acabe seja pior do que todos os outros? Quando a gente começa a estudar um pouquinho aqui a história, a gente percebe aqui no verso 31, diz assim: como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Veja só. Como se fosse coisa de somenos, como se fosse coisa pouca, como se fosse nada. Ele não só andou nos pecados de Jeroboão, mas ainda se casou com Jezabel. Esse é o primeiro ponto aí que determina Acabe como o pior de todos eles. Ele casa com Jezabel. Mas quem era Jezabel para ser um pecado tão grave, para ser uma coisa tão terrível? Jezabel era filha de Etbaal. Etbaal tinha no seu nome já o nome de Baal. Ele servia a Baal.
E, além disso, Jezabel era uma das pessoas responsáveis para disseminar a adoração a Baal na sua região onde ela morava. Ela tinha sido consagrada para fazer com que Baal fosse estabelecido como o principal Deus em todo o mundo. E aí Jezabel, quando se casa com Acabe, quando se une com Acabe, ela agora usa toda a sua artimanha, né? Inclusive, a força, Jezabel tinha muita força, né, nas palavras e nas atitudes. E ela consegue fazer com que Acabe seja uma marionete, um boneco em suas mãos. Acabe faz todos os desejos de Jezabel, tudo o que ela quer. Acabe passa a ser a rainha que manda. Aliás, Jezabel passa a ser a rainha que manda no lugar do rei Acabe. Diz a Bíblia que outra situação terrível que determina a situação de Acabe como o pior dos reis de Israel é que ele manda reedificar a cidade de Jericó. Está aqui no verso 34, quando diz assim: em seus dias Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Havia uma profecia no livro de Josué, capítulo 6, verso 26, que dizia que qualquer um que tentasse reedificar a cidade de Jericó seria chamado de maldito. E essa maldição não ficaria apenas em si, mas também em seus descendentes. O que fosse fazer isso, né, tentar reedificar Jericó, seria punido com a morte do seu primogênito quando ele começasse a reedificar, e quando ele tentasse concluir, ele seria punido com a morte do seu caçula. Veja só. E foi exatamente isso que aconteceu com Iel. Quando ele edificou os muros, quando ele começou, o seu primogênito morreu. E quando ele terminou tudo, que colocou as portas, o seu caçula morreu. Acabe fez duas coisas terríveis. Se casou com Jezabel, uma mulher pagã, que tentava colocar Baal como o Deus maior do que qualquer outro Deus na face da terra. E depois ainda tentou reedificar Jericó. Mas, Alessio, tantos outros deuses, tantos outros reis casaram com mulheres pagãs e serviram outros deuses. Por que isso determina? Não é só isso, mas é o conjunto de coisas. Inclusive, a terceira coisa importante é que, além de fazer com que Baal fosse adorado em todo Israel, levantando altares em vários lugares, principalmente em Betel e em Dan, além de ter casado com Jezabel, além de ter tentado desobedecer uma ordem expressa e tão terrível, né, de Deus, assim, com uma ordem tão terrível, né, uma consequência muito grande, com morte, inclusive, de 2 filhos, Acabe ainda persegue e tenta proibir a adoração ao Deus verdadeiro. Veja, ele não só coloca Baal como rei principal, não só coloca a idolatria generalizada no povo de Israel, mas ele proíbe a qualquer pessoa adorar o Deus verdadeiro, persegue e mata aqueles que adoram o Deus verdadeiro. Não à toa, Jezabel é citada em Apocalipse durante a fase da igreja de Tiatira. Não à toa, Acabe e Jezabel são lembrados naquela história em Apocalipse por causa da união entre a igreja e o Estado que aconteceu na Idade Média entre o reinado de Roma, a Roma pagã, com a Roma papal.
A igreja e o Estado se unindo para perseguir, além de colocar a idolatria generalizada no meio cristão, também perseguindo e matando todo aquele que quisesse seguir a verdade da palavra de Deus. Queridos, no meio de todo esse contexto terrível de idolatria, no meio dessa crise moral, dessa crise política, dessa crise espiritual em que vivia o Reino do Norte, Deus levanta. A Bíblia diz, no início do capítulo 17, 1 Reis 17, então Elias, Deus levanta um homem, não uma denominação religiosa, não um partido político, não uma ideologia. Deus levanta um homem cujo o nome tem o significado: o Senhor é o meu Deus. Este é o significado do nome de Elias. No meio de toda essa idolatria, Deus chama um homem que tem um nome cujo significado é: o Senhor é o meu Deus. Que mensagem extraordinária! Só com o nome, só em Elias aparecer nessa história, já nos mostra que Deus está no rumo da história. O reinado de Israel se foi exterminado. Os assírios invadiram as 10 tribos, dominaram e acabaram com tudo. Mas servos do Altíssimo foram preservados por causa de homens como Elias, de homens como Aías, de homens como Eliseu, de homens e mulheres, como muitos outros profetas que existiam ainda em Israel. Elias até pensava que estava vivendo uma carreira solo, mas ele não estava sozinho. Deus ainda tinha muitos filhos de Deus ali naquele lugar. Diz a Bíblia que Deus levanta Elias, o tesbita. Mas tesbita, por quê? É o sobrenome de uma família importante em Israel? Não. Tesbe era uma cidade pequena, uma cidade desconhecida. Elias vem de uma família desconhecida, vem de uma cidade desconhecida. Não se fala, Elias veio de tal família, assim, assim. Não. Simplesmente Elias aparece na história. O seu ministério se inicia assim. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, lá nas cordilheiras das montanhas de Gileade, disse a Acabe, ele já começa o seu ministério em grande estilo, no palácio, diante do rei, se apresentando diante do rei e entregando ao rei uma mensagem de Deus. Diz assim: tão certo como vive o Senhor, 1 Reis 17, verso 1. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Olha, Elias tinha tanta certeza que estava nas mãos de Deus, que cumpria o chamado de Deus, que ele disse: segundo a minha palavra. Que homem de fé! Tiago, inclusive, cita Elias, né? Quando fala sobre a história da chuva e da oração de Elias. Queridos, Elias, ele surge numa família desconhecida, surge de uma cidade desconhecida e começa o seu ministério exatamente diante do palácio do pior rei de todas as épocas do reino de Israel, e Elias chega com uma mensagem urgente e dura. Ele não chega com uma mensagem de paz para Acabe, ele chega com uma mensagem avassaladora. O teu reino vai ficar sem chover. Aqui nessa terra não vai chover. Sabe o que significava isso?
Baal era reconhecido entre os seus adoradores como o deus da fertilidade, da prosperidade e, inclusive, das chuvas. Quando Deus manda Elias dizendo assim, não vai chover, ele está dizendo, o Deus verdadeiro é o Deus de Elias. O Deus verdadeiro não é Baal, nunca foi e nunca será. O Senhor é o meu Deus. Essa é a mensagem quando Elias entra no palácio e fala para o rei. Queridos, continuando no capítulo 17, diz assim o verso 2: Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Ele começa no palácio, diz uma mensagem dura para Acabe, e dizendo também, colocando, na verdade, um freio de arrumação nessa história, porque a idolatria estava generalizada. E quando Elias aparece, o seu próprio nome já é uma mensagem. O Senhor é o meu Deus, não Baal. Não esses deuses a quem vocês servem, mas o Senhor, Criador do céu e da terra, é o meu Deus. E depois ele diz, olha, não vai chover. Baal não manda nada aqui. Baal não tem autoridade nenhuma aqui. Deus está no controle de tudo. O Senhor é que controla tudo. E ele diz que não vai chover. Mas, de repente, Deus diz a Elias, Elias, saia daí, se retire daí. Eu quero que você vá para o lado oriental e se esconda junto a um rio, a torrente de Querite. A Querite era um lugar conhecido como um local desértico, um local afastado da civilização, um local onde Elias ia ficar completamente isolado. Elias agora sai do pedestal. Elias entra com tudo, começa o seu ministério no palácio, e Deus agora corta Elias. Tira Elias do palácio e coloca Elias no deserto. Parece agora que Elias fez algo errado. Parece agora que Elias tem que ir para o deserto porque o rei vai se enfurecer com ele e vai matá-lo. Parece que Elias vai para uma condição de humilhação, mas Deus está no controle de tudo. O deserto é a faculdade de Deus para Elias. Deus quer ensinar mais uma lição na vida desse grande profeta. Elias não pode se colocar na posição de estrelato. Deus não quer que seus filhos sejam estrelas. Deus agora faz com que a luz de Elias se apague, para que entre em cena o sol da justiça. Porque, queridos, quando o sol está brilhando forte no céu, você olha para o céu e não consegue ver outra estrela, a não ser o sol. Você não consegue ver outra estrela brilhando, porque o sol está com toda a força. Quando Deus está no controle, nenhum homem pode ser estrela. Nenhum homem pode ser colocado no pedestal. O Senhor é o meu Deus, é a mensagem de hoje. Hoje, a gente tem visto muitas pessoas colocando cantores, pastores no pedestal. E aí a gente coloca essas pessoas numa posição como semideuses.
E alguns, quase que quando estão perto assim, tem que tocar, sabe? Será que é humano, né? Uns mais, outros menos. Mas tem gente que faz isso. E alguns pastores e até cantores se sentem nessa condição também. Queridos, Deus providencia um deserto para cada um de nós. Não à toa, não é porque Deus quer nos humilhar, é porque Deus quer nos ensinar. É a faculdade dele para nós. E se algum já chegou à graduação, Deus diz, vai para o deserto para fazer a pós-graduação. E se alguns acham que já fizeram a pós-graduação, Deus chama para o deserto, para o mestrado. E Deus sempre vai chamar seus filhos para o deserto, porque ali é o lugar que Deus quer que aprendamos que Deus é que deve estar no altar. E aí, às vezes, colocamos o nosso ego, colocamos a nossa criatividade, colocamos a nossa esperteza, colocamos o nosso discernimento, a nossa sabedoria, colocamos o nosso jeito de lidar, de fazer as coisas no pedestal, e aí nós colocamos o nosso nome, o nosso eu. Deus quer que você e eu passemos pelo deserto para que possamos entender o que Deus quer. Que Deus quer que vivamos uma vida onde Ele seja o nosso Deus. Ele esteja no controle e no altar. Olha, diz mais aqui a história. Verso 4. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Parece mais uma humilhação, porque os corvos aí são animais imundos. Está diretamente associado com coisas ruins, com morte, com coisa indevida. E parece que Elias agora vai ser sustentado por coisas ruins. Não, Deus está querendo fazer com que Elias entenda que ele precisa ser humilde e que nós precisamos ser humildes. Todos nós. Elias, você e eu. Deus é que deve estar no trono. Quando Elias se submete a isso, ele entende que Deus é que deve nos sustentar. E ele entende que deve confiar no provedor e não na provisão. O nosso problema é que no meio de uma pandemia dessa, quantas pessoas não perderam o emprego? E quantas pessoas não ficaram ansiosas, preocupadas, deprimidas, pensando, será que vai faltar para mim também? Será que eu vou perder meu emprego? E agora? Muitos perderam o emprego e pensaram assim, o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser da minha família? Porque é bom e é fácil confiar em Deus quando há provisão, mas quando falta a provisão, é que devemos olhar para o alto e confiar no provedor. Deus está ensinando aqui a Elias e para todos nós que o provedor, que confiar no provedor é mais importante do que confiar na provisão. Diz mais aqui, no versos 5 e 6 e o 7. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Elias obedeceu à palavra do Senhor. Verso 7. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Agora você pode ficar pensando assim. Elias confiou em Deus. Deus proveu alimento, proveu água, proveu um local seguro.
Elias agora isolado de todos, isolado de tudo, Elias tem a provisão do Senhor. Confia em Deus e Deus o sustenta. E Deus honra a confiança que Elias estabelece diante de Deus. Mas agora surge um novo fato. Surge no verso 7 que, passados alguns dias, mesmo Elias obedecendo a Deus, passados alguns dias, a torrente seca, porque não havia chuva sobre a terra. Deus permite que coisas ruins aconteçam para todo mundo, queridos. Não só para as pessoas que estão longe do Senhor, longe dos caminhos do Senhor, mas também para as pessoas que servem a Deus. E que devemos olhar como olhou Elias, obedecendo a Deus, entendendo que Ele está no controle de tudo, entendendo que é melhor confiar no provedor, mesmo que tudo aparentemente esteja ruim, mesmo que tudo aparentemente esteja fora de controle, é melhor confiar no provedor do que na provisão. A gente pode continuar esse texto, esse tema, né? Nós vamos parar aqui e vamos continuar a parte 2 desse tema na próxima mensagem. Mas, queridos, eu quero concluir lembrando a você que no meio de toda esta idolatria generalizada, Deus levanta um homem cujo o nome tem o significado: o Senhor é o meu Deus. E em toda a história de Elias, o seu nome é lembrado e lembra também que Deus é o Criador de todas as coisas e o provedor de todas as coisas. Se Israel, se Acabe, se os filhos de Israel houvessem dado ouvido à voz de Elias, a história do povo de Israel teria sido outra. Se nós hoje dermos ouvidos à voz de Elias, a nossa história pode ser outra. Deus está nos convidando, Deus está convidando você a lembrar de Elias, de lembrar: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha provisão. Não sei o que você tem passado, talvez você esteja aflito, seja emprego, seja saúde, seja qualquer outra coisa, quem sabe um parente doente, quem sabe alguém tenha perdido um parente, alguém esteja desempregado há tanto tempo e vendo essa condição assim, acha que a coisa ainda vai ficar mais difícil, que depois de estar no deserto, a torrente pode secar. Quero lembrar a você, o Senhor é o nosso Deus. Ele não deixa desamparados seus filhos. Davi escreveu: fui moço, hoje sou velho, e nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Confie no Senhor. Meu convite a você, meu apelo a você nesta noite, é que entregue o coração a Deus. Deixe que o Senhor seja o seu Deus. Deixe os pedestais, tudo que a gente coloca como um Deus em nossa vida, para trás. Derrube os postes ídolos de sua vida. Derrube todas as coisas que nos levam à idolatria para trás. Derrube isso. Faça como Elias. Erga a voz ao Senhor, confiando nele e obedecendo nele. Se você observar, e a gente vai estudar em outras mensagens, a vida de Elias é sempre seguida de uma mensagem de advertência, uma promessa e a obediência de Elias à mensagem e à promessa. Que Deus abençoe você nessa noite. Quero fazer um convite a você a orar comigo agora. Quero fazer um convite a você a abrir o seu coração, a enternecer o seu coração
para Deus. Abra o seu coração e ouça a voz do Espírito Santo. Quero fazer um convite a você que se lembre de Elias, o homem de Deus. Elias veio para nós nessa noite. Não no palácio, mas no seu lar. Não para um rei pior, para o pior rei de todas as épocas de Israel, mas para um filho de Deus que ouve essa mensagem, querendo uma vida transformada, querendo uma vida nova aos pés de Cristo. E eu convido você a, nesse instante, fechar os olhos e orar comigo, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, pedindo para que Deus renove os seus votos como cristão. E se você ainda não passou pelo batismo e acompanha essa mensagem, abra o seu coração. Feche os olhos para a história de Acabe por um instante e concentre-se apenas na história de Elias, colocando Deus no centro de tudo. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia diz, todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus não promete que você não vai passar por aflições. Deus não promete que você não vai passar pelo deserto. O próprio Cristo passou pelo deserto. Deus não promete que as torrentes não secarão, mas Ele promete que em meio a tudo isso, Ele estará com você, sendo o seu Deus e o seu provedor. Deus te abençoe. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nesse instante, Pai, há dezenas, centenas, quem sabe, milhares de pessoas acompanhando e ouvindo atentamente a voz do Espírito Santo. Clamamos ao Senhor, Pai, que nesse instante, Teu Espírito Santo converta os nossos corações, nos faça nova criaturas em Cristo Jesus. Faz em nós, Senhor, um novo nascimento. Muda o nosso coração, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Faz um transplante, Senhor, e nos dá um novo coração. Um coração que agrada ao Senhor. Um coração que busca o Senhor, que coloca o Senhor em primeiro lugar, que coloca o Senhor no altar e que deixa a idolatria de lado, que deixa os costumes desse mundo para trás e que derruba os postes ídolos que esse mundo ergue em nossa vida para colocar o Senhor como nosso único Deus e confiando que o Senhor é o nosso provedor. Pai, por favor, eu te peço humildemente, transforma-nos, Senhor, e molda-nos. Não porque há mérito em nós, mas pelo amor do teu próprio nome, por amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que derramou o seu sangue na cruz, que passou pelo deserto por nós, que enfrentou a cruz por nós, que experimentou a torrente secando também quando teve sede na cruz por nós. Senhor, em nome de Jesus, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre, faz em nós um novo nascimento, faz em nós novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. Amém. Do irmão, querida irmã, que acompanhou essa transmissão. Que Deus te dê uma semana maravilhosa nos braços de Cristo Jesus.